Sejam bem-vindos! Vamos começar a nossa escavação literária e arquitetônica do I Ching, o famoso livro das mutações. A ideia desta nossa análise de hoje é fazer um mergulho profundo, misturando aquela contação de história envolvente com uma crítica bem rigorosa, sabe? É um conteúdo pensado tanto para um público amplo que quer desvendar o tema, quanto para a galera mais acadêmica das áreas de letras, linguagens e artes. Trata-se de uma jornada fascinante que acompanha a evolução deste texto desde um oráculo ancestral até ele se consolidar como um pilar absoluto da filosofia e da arte no mundo todo. E para dar o pontapé inicial, nada melhor do que trazer um pensamento profundo de Jorge Luís Borges. Num poema lindíssimo, esse aclamado autor enxergou os 64 hexagramas não apenas como um oráculo místico, mas, olha que imagem forte, como uma biblioteca imensa que guarda as leis secretas e eternas do universo. É surreal notar como uma mente moderna, aqui do nosso lado do Ocidente, ficou tão obcecada por um oráculo chinês milenar. Isso só prova que a força literária do I Ching ultrapassa qualquer fronteira ou época. Bom, o nosso roteiro vai passar por 6 pontos bem definidos. 1. Origens, o oráculo ancestral. 2. Estrutura binária e filosófica. 3. Juxi e o neoconfucionismo. 4. O princípio Li e moralidade. 5. Ecos globais com Leibniz e Jung. E 6. Poética e transcriação artística. Vamos subir do porão da antiguidade até o telhado das artes. Começando então pela parte 1. Origens, o oráculo ancestral. Para entender os alicerces disso tudo, a gente precisa voltar milênios no tempo para uma época muito anterior aos livros impressos. Dá uma olhada nesses registros divinatórios entalhados em uma escápula de boi da época do rei Wuding. É incrível pensar que essas rachaduras e inscrições, que eram lidas por xamãs lá na antiguidade, formaram literalmente a semente da linguagem escrita chinesa. Ou seja, foi aí, a partir dessas adivinhações, que começou o registro histórico da consciência humana na região. Era uma cultura inteira buscando entender a vontade do cosmos na prática. E acompanhando a linha do tempo histórica, o negócio fica ainda mais instigante. O mito conta que tudo começou com o soberano Fuxi, que contemplou os padrões da natureza para criar os 8 trigramas originais. Muito tempo depois, o rei Wen expandiu esse sistema para 64 hexagramas. E o detalhe mais louco, ele fez isso enquanto estava literalmente preso num calabouço. Imagina a profundidade de uma reflexão dessas nascida em cativeiro. Mais para frente, a gente tem Confúcio e a autoria das 10 asas, que pegaram essa prática divinatória mais primitiva e cimentaram como um verdadeiro cânone filosófico estruturado. O que nos leva diretamente para a parte 2, estrutura binária e filosófica. A questão filosófica começa no próprio método, porque a consulta ao oráculo nunca foi uma jogada aleatória. Fosse manipulando aquelas antigas e supercomplexas hastes de milefólio ou usando as tradicionais moedas, o ato físico da consulta exigia um foco absoluto. Ele obrigava o praticante a conectar seus processos psicológicos internos com o momento presente. No fundo, esse processo tátil e super-reflexivo era a forma genial que a humanidade ancestral encontrou para lidar com a ansiedade perante o desconhecido. Algo que a gente compreende perfeitamente até hoje, não é verdade? O ponto-chave é que essas consultas sempre desembocam numa dinâmica muito viva entre as forças de Yin e Yang. As linhas interrompidas representam o Yin, receptivo, maleável, associado à Terra. Já as linhas contínuas são o Yang, ativo e inflexível, representando o céu. E aqui entra um comentário essencial. No I Ching, nenhuma força é tida como moralmente boa ou ruim. São simplesmente forças mecânicas. Vamos combinar que ser inflexível, como o Yang, nem sempre é a melhor tática, num universo que muda o tempo todo, certo? Por isso, essas forças precisam obrigatoriamente se complementar. Quando a gente observa a ordem ancestral dos hexagramas, fica claro que não é só uma listagem solta. Existe uma organização geométrica e espacial hiper-rigorosa nessa estrutura. Esse padrão visual incrivelmente simétrico era a maneira de codificar o que os antigos entendiam como as leis morais e naturais do universo. É literalmente a matemática tentando traduzir o movimento constante da vida. Avançando agora para a parte 3, Zuxi e o neoconfucionismo. Chegamos num pilar de sustentação importantíssimo dessa história. A educação civil chinesa era baseada em 2 frentes. Os 4 livros, com foco em moralidade, e os 5 clássicos, que traziam a literatura formadora, incluindo o nosso querido I Ching.
Lá no século XII, um filósofo central chamado Zhu Xi escreveu comentários exaustivos sobre toda essa biblioteca, forjando o que conhecemos hoje como sistema neoconfucionista. Isso é crucial porque durante vários séculos, os estudantes chineses precisaram decorar essa doutrina exata para passar nos exames do Império. Efetivamente, isso padronizou o pensamento de milhões de burocratas e transformou a filosofia do livro na espinha dorsal inquestionável do Império Chinês. Isso se conecta perfeitamente com a parte 4, o princípio Li e moralidade. Fazendo agora uma análise mais crítica, precisamos focar no conceito do princípio Li. Originalmente ele significava algo bem prático, conduta pessoal correta ou ritualística. Mas sob a lente neoconfucionista do Zhu Xi, o Li ganhou um peso ontológico absurdo. Passou a significar a força suprema e a essência que dá base para toda a existência do universo. Basicamente, o neoconfucionismo capturou o I Ching. Ele tirou o livro daquela esfera fluida de oráculo livre e o elevou a uma bússola moral rígida, onde a natureza ditava regras exatas de como o comportamento humano deveria ser. E como isso funcionava na prática? O alinhamento perfeito do Yin e Yang no cosmos passou a espelhar e principalmente justificar as estruturas sociais e familiares da época. O governante retinha o mandato celestial e a Terra prosperava, mas só se houvesse hierarquia clara, obediência cega e uma forte reverência filial. Sob uma ótica crítica, é inegável perceber que a filosofia orgânica das mutações se tornou, nas mãos do Estado, uma ferramenta monumental de controle social. Era o império se legitimando ao colocar um dever moral cósmico nas costas de cada cidadão. Mudando as coordenadas geográficas, vamos para a parte 5, ecos globais com Leibniz e Jung. É absolutamente espetacular observar como algumas das maiores mentes ocidentais absorveram o I Ching. Em 1703, o matemático Gottfried Wilhelm Leibniz estava trocando cartas com o missionário e percebeu algo atordoante. A geração binária do Yin e Yang, que formava os hexagramas, espelhava com total exatidão a recém-criada aritmética binária que ele mesmo vinha desenvolvendo. Dá para acreditar nisso? A base teórica inteirinha de toda a nossa realidade digital e computação moderna foi antecipada por padrões matemáticos entalhados em casco de tartaruga milhares de anos atrás. E a influência não se restringiu à matemática pura. Na psicanálise, o famoso Carl Gustav Jung utilizou a própria mecânica do I Ching para ajudar a formatar sua teoria da sincronicidade. Explicando de forma simples, a sincronicidade é quando um estado psicológico interno nosso bate de forma inexplicável e significativa com um evento externo, sem que exista ali uma relação de causa e efeito. Jung viu o oráculo de mutações como um mapa perfeitamente desenhado para acessar as estruturas ocultas do nosso inconsciente coletivo. Finalmente, chegamos ao topo da nossa estrutura na parte 6, poética e transcriação artística. A viagem desse texto no tempo é contínua e fascinante. Ele sai da antiguidade oracular, sobrevive ao filtro pesadíssimo e moralista do neoconfucionismo, influencia as lógicas matemáticas europeias e chega vivinho ao século XXI. Hoje, na Academia de Letras e nas Artes, vemos talentos vanguardistas como Fernanda Dias e Paulo Leminski, realizando brilhantes transcriações poéticas do I Ching. E o objetivo deles aqui é certeiro e muito necessário. Eles buscam limpar o terreno, tirar aquele peso moral burocrático de Zhu Xi e resgatar a poesia pura e imagética dos hexagramas. É a revelação, de novo, da estética fluida e original da obra. Essa representação mitológica contínua das forças duais nos deixa uma lição acadêmica valiosíssima. A perspectiva filosófica chinesa rejeita com muita força o dualismo cartesiano do Ocidente, aquele que insiste em separar rigidamente o pensamento da matéria. No I Ching, a mente e o corpo, o macrocosmo e o microcosmo nunca estão separados. Eles se unificam o tempo todo numa alquimia de movimento constante. É exatamente a mesma dinâmica inseparável que a gente experimenta fisicamente em práticas como o Tai Chi Chuan, onde tudo simplesmente flui junto. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa. O I Ching seria apenas uma relíquia morta, engessada e trancada num museu histórico? A resposta é não. Ele é uma sintaxe viva, pulsante. No mundo contemporâneo como o nosso, dominado por mudanças caóticas e imprevistas, talvez a maior sabedoria não seja aquela velha tentativa inútil de parar ou resistir à mutação das coisas. Muito pelo contrário. A sabedoria está em aprender a arte fluida de nadar a favor da correnteza ininterrupta de seus zeros e uns. Fica aí essa reflexão fundamental para todos nós.